Vamos conversar hoje sobre outra parábola de Jesus, que é conhecida como a parábola do fariseu e o publicano. Nós já estamos acostumados com ela, mas eu quero colocá-la no contexto que nós estamos vivendo agora. Bem? Então, vá buscar sua Bíblia, pegue a sua Bíblia para a gente ler junto o texto de São Lucas. Eu dou um tempinho para que você vá buscar. É só você travar o vídeo por um instante, buscar a Bíblia e voltar. A gente vai estar aqui esperando, ok? Muito bem, agora que você está com a sua Bíblia, vamos ler Lucas 18, de 9 até 14. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, começando no versículo 9 até o versículo 14. Como sempre, estou usando a versão da Nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos então à leitura, que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém. Assim diz São Lucas, no capítulo 18, versículos de 9 até 14. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Disse Jesus: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Jesus completa: Digo a vocês que este publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Este é o Evangelho do Senhor. Demos graças a Deus. Oremos. Pai amoroso, permite que este estudo sobre esta parábola amplie o horizonte da nossa fé e possamos perceber a tua vontade nesses dias tribulados que estamos vivendo. Se nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Nós sabemos que o fariseu, quem era um fariseu? O fariseu era uma pessoa, um homem, que pertencia a um dos partidos religiosos de Israel. O judaísmo, no tempo de Jesus, não era um bloco só, tinham vários grupos diferentes, como as igrejas protestantes, né? Havia os saduceus, que normalmente eram os grandes sacerdotes, eram os sumos sacerdotes, eram os sacerdotes, era a elite do templo. Havia os essênios, que era um grupo monástico radical. Havia também os zelotas, que previam uma ação política de combate a Roma. E havia os fariseus, que eram, assim, bastante observadores da lei, da Torá. Ser fariseu seria, para ser um bom fariseu, você teria que cumprir todos os mandamentos da lei, ou seja, lá dos 5 livros da lei, mas também todos aqueles que a tradição rabínica for acrescentando como formas de obedecer à lei. Então, o fariseu era alguém que vivia dentro de rígidas normas de conduta, de postura, e a maioria deles se orgulhava disso, né? É o caso do fariseu dessa parábola. Ele tinha um certo orgulho, a sua oração era para agradecer porque ele não era igual aos pecadores, menos ainda aos publicanos. E publicano, a gente já sabe de outros estudos, né, na paróquia, que são aqueles homens judeus que colaboravam com os romanos. O publicano era alguém que ele antecipava para os romanos o pagamento do imposto anual e depois cobrava da maneira que ele quisesse, com os juros que ele quisesse, dos habitantes de um lugar.
Para os romanos, estava bem, porque, afinal de contas, né? Afinal de contas, o imposto foi pago. E mais, o publicano ainda tinha o apoio da polícia romana para executar a cobrança, ou seja, ele tinha o poder do Estado a seu favor. Não importa se ele cobrasse juros altos, como ele fazia, importa que ele cobrava de forma impiedosa. Por isso os publicanos eram considerados traidores, eram considerados impuros, né? Porque de certa forma cooperavam com o conquistador, com o ocupador, que era o Império Romano. Muito bem. Mas talvez alguns publicanos não tivessem forma de viver de outra maneira. Eu não sei, não posso julgar agora aqui todo mundo que era publicano. Mas o caso é que eles eram mal vistos na sociedade. E o publicano que Jesus se refere na parábola, parece que tinha consciência disso, tinha consciência de que ele era alguém diferente, alguém que não merecia consideração, tanto que ele se humilha diante de Deus e pede pena, pede misericórdia, compaixão, batia no peito, um gesto de arrependimento, pedindo que Deus o perdoasse. Não, ele nem isso ele pede, tem pena de mim que sou pecador. Enquanto que o fariseu se vangloriava de que não era como os demais homens, roubadores, justos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. E se gabou diante de Deus que ele jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo de tudo o que ganha. Muito bem. Talvez até os publicanos também dessem o dízimo, porque por isso talvez o pessoal do templo maneirava com eles. Mas o que Jesus está ensinando nessa parábola? A frase final diz: porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Muito bem. O que está sendo dito aqui é que aquele que se exalta, como Jesus já falou em outros lugares, por se exaltar e ser reconhecido como o bom ou grande, ele já recebeu o seu galardão, ou seja, já recebeu a sua recompensa. Mas aquele que se humilha, aquele que se reconhece na sua verdadeira realidade de pequeno, este será exaltado. No caso da parábola, Deus ouviu a prece do publicano, mas não deu a menor pelota à prece do fariseu. Até porque Jesus mesmo já dizia assim, olha, lá no início, se você olhar isso lá no versículo 10, no versículo 11, ele diz assim, o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Ele não falava mais para Deus, ele falava de si para si mesmo. Ele estava expressando o seu próprio orgulho diante de Deus. Enquanto que o publicano se humilhou diante de Deus e se reconhecia pecador. Nós vivemos num mundo onde os que se exaltam são realmente aplaudidos, né? É o momento do ego, do egocentrismo, né? Todo mundo gosta de se exibir, né? Nós somos um mundo hoje onde a exibição é a máxima da felicidade, quando você se exibe e todo mundo curte lá a sua foto no Instagram, no Facebook, sei lá onde. Então a gente fica exaltado, olha, eu tive tantas curtidas, eu tive tantas referências, né? E toda a publicidade é feita em cima da gente se apresentar de tal forma para ser reconhecido e reverenciado de certa forma pelos outros, ser elogiado. Bem, nós somos assim, somos uma sociedade que vive meio como os fariseus viviam. As pessoas são muito certinhas, geralmente elas vivem bem as regras morais, gostam de se exaltar às vezes por isso. Já cansei de ouvir gente dizer, está vendo? Porque eu sou um exemplo, eu sou a favor disso, sou contra aquilo, porque eu trabalhei desde moço e por isso eu fiquei rico, e outras coisas mais a gente escuta por aí. Como se a maioria das pessoas que não trabalhasse desde moço não ficaram ricos, né? É outra característica de uma sociedade da exaltação do ego. Só se destaca quem tem sucesso.
Só se destaca aquele 1% que consegue alguma coisa. Os outros são meros normais e mortais. Não são exatamente celebridades, né? Criamos há até publicações especializadas em celebridades. E muita gente sonha em ser celebridade. Pois é, Jesus coloca nessa parábola, mais uma vez, se coloca na contramão do sistema. Naquele momento, Jesus faz uma crítica feroz aos fariseus. Vocês são cumpridores da lei, mas se gabam do que fazem. Vocês não se reconhecem humanos, se reconhecem supra-humanos. Ao dizer não sou igual aos demais homens, eu estou dizendo que eu estou acima dos demais homens. E esse é o problema que nós vivemos hoje. A pandemia do Covid-19 veio dar uma travada nessa coisa, não é? Embora já tem gente aí exibindo máscaras diferentes e tal, para ver qual é a máscara mais bonita e tal, mas o Covid atinge fariseus e publicanos. O Covid nivelou a sociedade. E mais ainda, essa pandemia provocou mudanças não só de comportamento, mas criou verdadeiras crises dos paradigmas que nós tínhamos, os paradigmas da nossa economia, os paradigmas do nosso consumismo, o paradigma da nossa exaltação, do nosso snobismo. E a gente não sabe bem o que vai acontecer depois dela. Quando ela finalmente passar, quando nós conseguirmos superar essa situação, é que vai acontecer as crises, vão acontecer as crises. Realmente eu espero que nós possamos ter um mundo mais de publicanos do que de fariseus. Não no sentido de publicano de contribuir com o explorador, com o império, mas no sentido da humildade desse publicano da parábola. No sentido de nos reconhecermos que, afinal de contas, nós não somos diferentes. Afinal de contas, não existe os que são mais e os que são menos. Afinal de contas, todos nós somos seres humanos. E é porque somos seres humanos, temos que ser solidários uns com os outros. E mais, porque somos seres humanos, recebemos de Deus a tarefa de cuidar da criação. E nós passamos todas as nossas civilizações usurpando desse privilégio e não cuidando das nações. Perdão, e não cuidando da criação. Pelo contrário, destruindo. E a nossa civilização, então, destruindo tudo, sem medir as consequências. Porque nós somos seres humanos, nós tínhamos que ser bênçãos, sinais da bênção de Deus para a criação e uns para os outros. Ser bênção é uma mão dupla. Eu te abençoo e você me abençoa. É assim que funciona a bênção. Ao abençoar alguém, você também é abençoado. Porque para abençoar alguém, você precisa receber o poder de Deus para dar a bênção. Portanto, esse poder já te abençoa. E quem recebe a bênção sente a gratidão por ter recebido a bênção, e essa gratidão é uma bênção para você. Não para que você se exalte e se orgulhe, mas para perceber que você foi instrumento de Deus para alguém, que você foi próximo para alguém. Então, quando a gente orar, quando a gente estiver se colocando sozinho diante de Deus, sejamos honestos para com Deus. Sejamos honestos em reconhecer as nossas fragilidades, as nossas falhas, os nossos pecados. E se temos algum mérito, agradeçamos a Deus porque esse mérito não é nosso, é dele. Porque é o Espírito Santo que orienta a gente a fazer o bem. Então abra o seu coração ao Espírito de Deus, faça o bem, seja uma bênção
e você será abençoado. Não se exalte, porque Deus já exalta você e exaltou você ao entregar o seu próprio Filho para libertar você da morte eterna. Que Deus seja louvado. Até o próximo encontro. A paz do Senhor por vocês todos.